constatação de que, das inúmeras práticas plásticas simbólicas produzidas no mundo, somente uma pequena fatia é denominada arte. Então, essa é a primeira constatação que me faz, que me desafia a pensar sobre o sistema da arte. Aliás, assim, ó, a minha entrada no sistema da arte foi bem, digamos assim, a partir de uma experiência pessoal, porque eu acredito que a pesquisa, para mim, ela deve ser uma forma de responder a demandas e questionamentos que a gente tem sobre a realidade. Tá? Eu não vejo a pesquisa como algo simplesmente uma erudição que vai ficar guardada numa livraria, numa biblioteca, ou como é que diz, num site de acesso de teses. Eu vejo a pesquisa principalmente para o pesquisador como a resposta, ou pelo menos a busca de respostas a perguntas que o inquietam. E, para mim, a minha formação é história, mas eu sou casada, assim, há milênios, nem conto quanto, com um artista, e sempre vivi no ambiente de arte, sempre convivi com os artistas, e o que me demandava muito era pensar o que faz alguém artista? Por que alguma coisa é obra de arte? Por que algumas pessoas são artistas e outras não? Então, essa foi a inquietação que me levou à pesquisa. Então, assim, o que torna um objeto de arte, a partir dos meus estudos, né, que eu fui desenvolvendo, é a sua inserção em em um conjunto de relações que envolve indivíduos e instituições responsáveis pela produção, difusão e consumo de objetos e eventos, por eles mesmos rotulados como artísticos, e também pela definição dos padrões e limites da arte para uma sociedade em um período histórico. Isto é o sistema da arte. Então, esta, de certa forma, foi a resposta que eu encontrei para minhas indagações. Certo? O sistema da arte, ele, na verdade, ele é uma modelagem conceitual, que possibilita uma maior compreensão e amplia as possibilidades de análise e explicação de uma determinada realidade. Como, por exemplo, nos estudos da cosmologia, o conceito de sistema solar, por exemplo, né? As crianças já aprendem o sistema solar a partir daquele desenho dos planetas com as suas órbitas. Isto é uma modelagem conceitual. A realidade, ela tem as suas diferentes nuances, as suas complexidades, mas a modelagem de um sistema conceitual ajuda a compreender melhor esta realidade e até explicá-la. Então, nesse sentido, é que eu adoto o conceito de sistema da arte, tá? Como uma modelagem conceitual que me ajuda a entender e, de certa forma, também a explicar ou analisar. Então, todo o meu trabalho com arte parte deste pressuposto, que eu estou trabalhando com produtos, eventos, com relações que estão inseridas neste sistema da arte. Este conceito que eu acabei mais ou menos lendo para vocês agora, ele foi elaborado por mim na minha tese de doutorado. Eu gostaria de destacar que eu trabalho com o conceito de sistema da arte desde os anos 80. Na minha dissertação de mestrado, é interessante porque eu comecei a trabalhar de uma forma meio intuitiva. Eu comecei a trabalhar com as figuras Oswald Teixeira e Cândido Portinari durante o Estado Novo. Por quê? Porque eu queria entender como é que dava essa disputa entre modernistas e acadêmicos neste período. E eu percebia a presença muito forte do Estado como, digamos assim, condutor dessas relações.
Então, eu utilizei e analisei na minha dissertação. Depois, o Edson pode disponibilizar, o Robson pode disponibilizar para vocês, ou se eu conseguir, eu mesmo faço aqui, como é que se diz? O meu site, que é Maria Amélia Bulhões, Arte e Reflexões, onde está disponível a minha dissertação de mestrado e a minha tese de doutorado para acesso. Então, na dissertação de mestrado, eu trabalhei sobre a relação entre o sistema da arte acadêmico e o sistema da arte modernista, percebendo que havia uma disputa neste momento entre esses dois conjuntos de relações diferenciados, porque as pessoas que se encontravam em uma se antagonizavam às que se encontravam em outro. Então, eu fui construindo essa ideia de sistema da arte a partir da minha pesquisa sobre a produção dos artistas Oswald Teixeira e Cândido Portinari. Oswald Teixeira, que hoje é pouco conhecido, ele era o diretor da Escola de Belas Artes e era diretor do Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, ou seja, ele detinha os dois... perdão, gente, faz muito tempo. Eu não tenho certeza se ele era diretor da escola. Eu tenho certeza que ele era diretor do Museu Nacional de Belas Artes e que ele detinha, assim, um poder forte dentro do sistema da arte naquele momento, acadêmico, o sistema acadêmico. Para vocês terem uma ideia, na minha pesquisa eu encontrei que o quadro O Café, do Cândido Portinari, ele esteve guardado no acervo do museu durante todo o período que o Oswald Teixeira foi diretor, porque ele achava que aquele quadro não correspondia ao ideal de beleza e que correspondia à arte, aquela figura do negro no primeiro plano, e também certas distorções que se encontram na composição da figura, não estavam adequados. Por outro lado, havia um forte movimento no qual Cândido Portinari era digamos assim, a expressão máxima, apoiado pelo Estado, que ele contratou para várias obras, para a realização de várias obras. Bom, só que, quando eu resolvi fazer o doutorado, eu quis vir para a contemporaneidade, ou seja, para o momento que eu estava vivendo, para algo mais perto. Porque eu acho que digamos assim, toda vez que a história da arte, ela é uma construção teórica, ela é um olhar hoje para o passado. E, portanto, ela é sempre impregnada do do lugar onde estamos e das nossas vivências hoje para olhar o passado. Então, eu não acredito que haja isenção do pesquisador. Portanto, não interessa se é mais distante temporalmente ou menos ou mais próximo temporalmente, para mim, eu acho que sempre há uma contaminação. Então, eu não me preocupo com essa ideia de que, ao trabalhar com uma produção mais próxima, né, aquela que estamos vivendo, nós tenhamos menos isenção. Eu acho que nós nunca somos isentos, né? Nós sempre estamos olhando e falando a partir de um lugar. Então, aí na minha tese de doutorado, que eu defendi em 1990, eu trabalhei sobre o sistema da arte no Brasil nos anos 60 e 70. Tá? Aí, nesse momento, eu me preocupei, então, com a discussão do sistema da arte. Por quê? Porque naquele momento não havia nada no Brasil, ninguém falando sobre o sistema da arte. Todo mundo falava arte, como se a arte pairasse na sociedade acima de todas as relações, tá? Então, eu tive como co-orientador o Néstor Garcia, eu fiz na USP, mas tive como co-orientador o Néstor Garcia Canclini, com o qual, inclusive, eu passei três meses no México, e que foi, assim, uma figura fundamental na minha formação, no sentido de compreender, numa perspectiva antropológica e sociológica, esse objeto
com o qual eu estava me debatendo, digamos assim. Por quê? Porque eu queria provar, ou pelo menos eu partia da ideia que existia o sistema da arte, eu queria provar o que era isso, deslindar um pouco o que era isso, como é que funcionava, enfim. Então, eu pesquisei revistas, críticos, galerias, instituições. Então, eu procurei, tateando os vários atores e instituições para modelar, digamos assim, esse sistema da arte neste momento, porque sempre eu acho que o sistema da arte ele existe em um momento, em uma determinada circunstância, digamos assim, né, que é histórica e, portanto, também geográfica. Eu usei o conceito de sistema, mas usei como marco teórico principal o Pierre Bourdieu, tá? Que me foi apresentado nos anos 80, porque eu comecei a minha tese de doutorado em 86, pelo próprio Néstor Garcia Canclini, porque na área de artes aqui no Brasil nunca se falava ninguém falava de Pierre Bourdieu, nem na sociologia se falava muito pouco. Aqui no Rio Grande do Sul, eu consegui, como interlocutora para conversar e discutir um pouco sobre o Bourdieu, uma professora da Faculdade de Sociologia que havia estudado na Alemanha e que trabalhava com Bourdieu nessa época. Então, foi com a interlocução com ela que eu consegui esse diálogo um pouco maior sobre Bourdieu no meio cultural local. Em termos de arte, ninguém. Certo? Tanto que eu fiz o meu doutorado na história, eu não fiz na ECA. Apesar de ter um super bom trânsito com o pessoal da ECA, já naquela época, porque eu trabalho no meio de arte há muitos anos, e tenho esse trânsito. Eu me lembro que o Walter Zanini dizia assim, ai, Maria Amélia, por que tu não fizesse, não viesse fazer o teu doutorado na ECA? Eu disse, não, porque eu sou da história. Mas, na verdade, eu sabia que jamais ninguém da ECA me aceitaria para trabalhar o tema que eu estava trabalhando. E, em compensação, o Carlos Guilherme Mota, eu levei o projeto, sentei com ele, naquele tempo era diferente os ingressos no doutorado, eram mais relação interpessoais com os orientadores, sentei com ele, apresentei o projeto e saí com a carta de aceite. Da mesma forma que o Canclini, eu encontrei com ele num congresso aqui em Porto Alegre, falei do meu projeto, ele disse para eu mandar o projeto, eu mandei o projeto, e naquela época as relações com o México eram bem difíceis para mandar coisas. Um tempo depois, não sei se um ano depois, por aí, ele me mandou acho que foi carta, telegrama, não me lembro, não existia e-mail. E ele me mandou dizendo que ele estaria em São Paulo, se eu quisesse conversar com ele tinha lido meu projeto, e se ele quisesse conversar com ele, que eu poderia encontrá-lo. Eu tomei um avião e fui para São Paulo. Ele me apresentou o projeto totalmente comentado, com 1000 indicações bibliográficas, não diria 1000, mas com indicações bibliográficas fundamentais, entre elas o Pierre Bourdieu e o Howard Becker, que eu li os dois, usei bastante, porque eu usei o Howard Becker mais na ideia, na construção do meu conceito de sistema da arte, a ideia de que são rotulados, por ele mesmo rotulados, porque o Howard Beck trata o conceito de rótulo, né, de rotulação. E o Bourdieu, eu trabalhei a questão básica de funcionamento do sistema, porque ele é super incrível sobre isso. Eu vou voltar a ele posteriormente, tá? Bom, mas aí eu quero conversar com vocês agora um pouco sobre as origens desse sistema da arte, porque se eu existo e digo que existe um objeto que é esse conjunto de indivíduos e instituições que se interrelacionam, isso não é uma coisa que nasceu na pré-história. Isso, na verdade, tem uma datação histórica. E esse sistema que institucionaliza um segmento das práticas simbólicas tem a sua emergência, digamos assim, no século XIV, com Jorge Vasari, com a atuação do Jorge Vasari, que, articulado com
literatos da época, né, uma intelectualidade, e principalmente com mecenas com Médicis, em Florença, escreve o livro Vida de Artistas, que, na verdade, o nome italiano é A Vida dos Mais Importantes Escultores, os mais célebres, mais excelentes escritores, mais excelentes escultores, pintores e arquitetos. Porque para o Vasari, o que interessa é pintura, escultura e arquitetura, que são as belas artes. Então, ele já segmenta aqui, né? Por quê? Porque ele exclui todo o tipo de artesão. Ele coloca a ideia do artista. E cria, para formar, digamos assim, para formar e controlar esta produção, também com apoio dos Médicis, a Academia de Belas Artes de Florença. Tudo na segunda metade do século XIV. Esse sistema, então, que se estrutura, ele vai se desenvolvendo, ele tem criação de academias de belas artes na França e tal, mas ele vai se consolidar, digamos assim, muitos autores botam marcos, na segunda metade do século XVIII, com a criação das disciplinas, os discursos legitimadores que, digamos assim, delimitam esse campo específico de conhecimento, que é a estética, com Alexandre Baumgarten, a história da arte com John Winkelmann e a crítica de arte com Denis Diderot. Quais são as características desse sistema? Que eu acho que isso é muito importante, porque é fundamental para a gente entender com que lidamos hoje. Esse sistema da arte, basicamente, ele tem uma função de distinção social. Por quê? Porque ele emerge apoiado pela burguesia comercial italiana, que está se afirmando frente à nobreza da passagem do feudalismo para o capitalismo. Então, é nessa emergência histórica que surge o sistema da arte e o conceito de arte que conhecemos. Por quê? Porque quando a gente estuda história da arte, a gente tem a ideia assim, a arte vem da pré-história, né, e vai evoluindo, tal, até chegar à contemporaneidade. Essa ideia é uma ficção, digamos assim, é um construto ideológico, porque, na verdade, a história a arte como conceito, esse conceito que nós conhecemos, ele se inaugura no século XIV, e vai se consolidando. Mas e aos poucos ele começa com a questão da arte grega romana, né, com os clássicos, que vai ser esses modelos que vão sustentar a estética e a história da arte, enquanto modelos concretos que vão definir o discurso teórico, né? Porque sempre uma prática teórica, no campo da arte, ela está amarrada a uma determinada produção que ela busca legitimar. Mas essa história da arte vai incorporando depois pré-história, Idade Média, Barroco, até numa disciplina que eu dava, que era... eu fazia uma linha de tempo da estética, da história da arte, mostrando como vão sendo incorporados cada um desses períodos. Uma linha de tempo da história da arte mostrava como, aos poucos, a partir do século XVIII, mas principalmente do século XIX e até no início do século XX, vão sendo incorporados, por exemplo, a arte barroca, a pré-história, o Renascimento, a Idade Média, o Barroco, porque quando surge, a arte surge com o Renascimento. A ideia é que o Renascimento e a arte grega é que eram os grandes modelos. Bom, então, como esse sistema da arte, ele tem ele surge com uma função social de legitimação e distinção de uma elite, ele é elitista. Por quê? Porque ele está restrito às cortes.
A arte é aquilo que está sendo produzido na Academia de Belas Artes e ligado aos mecenas, aos literatos e à corte. E, por outro lado, ela é excludente. Por quê? Porque ela surge para delimitar, esse sistema surge para delimitar a arte em relação ao artesanato, que era. Por quê? Porque toda a produção plástica se dava na pré-história, que é anterior ao Renascimento, nos mosteiros, digamos assim, nas mãos da igreja, e eram artesãos. Quem produzia arte era artesão, tanto que nós não reconhecemos nomes de artistas, quem fez isso, quem fez aquilo, aquelas pinturas tal. As pinturas medievais são todas anônimas. A figura e o nome, a assinatura, a autoria vai aparecer com o Renascimento, certo? Então, eu diria que o sistema da arte, usando as ideias de Bourdieu para estudar o sistema da arte, ele faz, tanto que o Bourdieu diz que o estudo da arte deve começar pelo estudo das relações sociais que a geram. Tá? E ele diz que a arte, o sistema da arte, ele faz uma espécie de refração sobre os atores. Ele funciona como um prisma, de maneira que as pessoas não percebem as relações sociais que estão embutidas nessas suas práticas e nas suas relações. Tá? Ou seja, inclusive ele usa uma frase, as frases do Bourdieu, gente, eu vou dizer mais ou menos a ideia, não estou citando, eu estou pegando a ideia, que os mais iludidos são os que melhor iludem, porque eles reproduzem a crença na criação. Para Bourdieu, a arte é um sistema de crenças, e essas crenças que se gestaram nessa origem que eu comentei com vocês, certo? A crença, esse sistema de crença, a crença no artista genial. Depois eu vou tratar mais especificamente sobre essas crenças. Mas, enfim. E a outra ideia que o Bourdieu traz, que eu acho bem importante para entender, então, para entender esse sistema de crenças, é que os que estão dentro desse sistema de relações, eles lutam para se manter, para manter os seus lugares e para manter os critérios de acesso, pois é, os critérios que eles dominam. Enquanto os que estão fora lutam para entrar e para modificar os critérios de acessos e de funcionamento. Mais ou menos isso que Bourdieu diz. Então, são com essas duas ideias que eu venho trabalhando, basicamente, como digamos assim, quase como estruturas. E a terceira ideia, que eu acho bem importante, é que o sistema se modifica segundo as mudanças na sociedade e como elas interagem com o sistema nas suas lutas internas. Ou seja, as mudanças do sistema se dão na relação desses atores e instituições com a sociedade, aonde ela interfere e são modificadas por essas relações, pelos sistemas de poder que estão estabelecidos na sociedade. O sistema da arte não é um reflexo da sociedade, e nem a arte é um reflexo da sociedade. Essa foi uma ideia que por um longo tempo foi tratada teoricamente, principalmente na sociologia da arte, a arte como reflexo da sociedade. Eu acho, e também trabalhando com Bourdieu, né, que a arte não é um reflexo da sociedade, ela é parte dela. Ela reforça ou questiona os seus valores e práticas da própria sociedade. Bom, nesse processo de interação com a sociedade, o sistema da arte vai se transformando, porque também a sociedade se transforma e ele vai transformando. Então, nesse processo, o sistema vai se modificando. E ele passa de um primeiro sistema, que é o de origem, que é o sistema acadêmico. Como é que é o sistema acadêmico? O sistema acadêmico é bastante restrito. Por quê? Porque naquele momento ele está marcando as fronteiras, ele está separando a arte do artesanato. Né? Porque até então o artesanato era, digamos assim,
coordenado e era dominado pelas guildas, era uma espécie de associações, eles chamavam guildas de artesãos, que controlavam todas as regras da produção da pintura, da escultura, da própria arquitetura. O que a arte faz? Ela sai do domínio da guilda para entrar no domínio da academia. E, então, ela está marcando fronteiras, então ela tem que estabelecer diferenças, né? E ela estabelece, então, as bases do que até hoje é reconhecido como sistema da arte, é reconhecido como arte. É bem interessante, porque nós trabalhamos ainda hoje introjetados conceitos sobre arte que são do Renascimento. Por exemplo, o princípio da imanência. O que é imanência? Aquela ideia de que se eu olho para a obra, ela vai se manifestar para mim. Ela vai se abrir para mim. Porque todo conhecimento que eu possa ter sobre a arte vem dela mesmo. Esse é um conceito. A outra é o próprio conceito de obra de arte. A obra, aquela pintura, aquela escultura, aquela obra que sai fora do padrão do resto das produções. Ela é uma obra de arte. O outro conceito é de artista como gênio. O artista criador que, na sua mente, intelecta todo um universo da sua criação. O terceiro é a questão da importância, então, nesse sistema acadêmico, a mímese, a representação. A mímese enquanto uma ideia de belo idealizado, ou seja, uma representação da realidade, mas a partir de um belo idealizado. Eu digo da realidade por quê? Porque a arte renascentista, ela procurava representar santos, Jesus, Virgem Maria, enfim, toda uma história bíblica idealizada, mas eram figuras que não se aproximavam muito do real. Por quê? Porque era um momento em que os cânones da representação passavam pela igreja. No Renascimento, os cânones da representação vão passar pela... não esqueçam que nós estamos em plena emergência do iluminismo, a busca dos conhecimentos, as grandes navegações. Então, o que tem? Tem que trazer a realidade, né? A realidade, a observação. Então, é um belo que traz a proporção e harmonia, mas tem uma espécie de ideia de mímese, de cópia, tá? E também tem bem estabelecido o que é arte, as 3 categorias: pintura, escultura e arquitetura, tá? E é um sistema baseado no mecenato, nas cortes, em que, como é que diz, um mecenato sustentado pela burguesia, igreja e nobreza. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a passagem do feudalismo para o capitalismo, que pega Renascimento e Barroco em termos de arte, é um período que há uma disputa social, uma disputa de classes, digamos assim, entre a burguesia emergente e a nobreza, que ainda tem muito poder, inclusive tem poder com os reis. Né? O Estado Nacional é um Estado de coalizão, é um Estado em que a burguesia ele vai usar o dinheiro da burguesia, mas vai estar sustentado socialmente pela nobreza, que ainda é a ideia das grandes propriedades, né, do feudal enquanto propriedade rural. A posse da terra. Então, o sistema acadêmico se mantém nesse circuito baseado no mecenato, que é o fato de que os artistas são sustentados pelos mecenas. Bom, o sistema moderno vai entrar numa outra dinâmica. Ele vai emergir no final do século XIX e ele vai estar ligado nas grandes mudanças da Revolução Industrial, da sociedade do proletariado, da sociedade burguesa, né, das cidades. Então, ele é uma arte preponderantemente, se a arte acadêmica, o lugar dela é a corte, a arte moderna é a cidade. Não por acaso, a cidade é a grande temática de muitos artistas. Essa arte, então, propõe uma ruptura com as estruturas bastante restritas
da arte acadêmica. Então, muitos artistas modernos, por exemplo, não vão fazer academias, ou vão fazer academia e depois romper com elas. Vai ter muita ideia do ateliê do artista, dos grupos de artistas convivendo e criando experiências e construindo um conhecimento novo, né? Então, o abandono da representação, que vai até vai ser levado ao máximo na abstração, ou seja, a arte moderna abstrata é o ponto máximo desse abandono da representação, que começa pela destruição da representação, por exemplo, com o cubismo, né, que ainda está ligado à representação, mas destrói a figura. Também rompe com a ideia das categorias, o abandono das categorias artísticas, não é abandono das categorias artísticas, as categorias artísticas ainda permanecem na modernidade, na arte moderna, no sistema moderno, mas novas aparecem, por exemplo, a gravura, a própria fotografia, o desenho, passam a ser categorias que desfrutam, digamos assim, de uma receptividade que não havia no sistema acadêmico. Por outro lado, há o abandono do belo, como proporção e harmonia. Então, existe toda uma busca formal, ainda ligada à ideia da forma, mas o belo se constrói muito mais em termos de outras regras de construção, que não a clássica proporção e harmonia do sistema acadêmico. Trabalha muito com a originalidade, mas a originalidade enquanto eu do artista, tá? Então, a figura do eu do artista é muito presente na arte moderna, e a emergência do mercado como base, digamos, econômica e propulsão da carreira dos artistas. Então, por exemplo, o impressionismo, que é considerado o primeiro movimento moderno, ele vai ser reconhecido, vai ser aceitação a partir da ação dos marchands. Vão ser os grandes marchands que vão impulsionar, ou vão ser importantes marchands que vão estar ligados às carreiras dos artistas. Por exemplo, o próprio Picasso tem a presença forte do marchand. Então, vai aparecer muito importante a figura do marchand. Por quê? Porque agora é o mercado que legitima, que mantém o artista, né? Muitas vezes, claro, fica aquela, digamos assim, aquela ideia do artista assim, ainda ligado a vários ideais, digamos assim, do sistema acadêmico, com aquela ideia de gênio ainda, e porque essa ideia de gênio também tem o gênio incompreendido. Então, muitos artistas vão ser reconhecidos posteriormente à sua morte ou mais tardiamente em suas carreiras. Por quê? Porque eles estão ousando romper com o sistema acadêmico, mas depois eles vão ser vistos pela arte moderna como aqueles que implantam essa nova realidade. Bom, e depois nós temos a passagem do sistema moderno para o sistema acadêmico, que dá na segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra. Eu acho que os grandes transtornos, não chamaria de transtornos, mas as grandes estremecimentos, as grandes mudanças que vão nos trazer em termos de sociedade a Primeira e Segunda Guerra Mundial, vão fazer emergir, após a Segunda Guerra, o que a gente chama de arte contemporânea, que aparece com, digamos assim, a primeira manifestação disso que a gente chama de contemporânea é a pop art, né? A pop art e a sua, digamos, entrelaçamento com a cultura de massas. Então, ela estabelece um novo paradigma que rompe praticamente de forma muito radical com os conceitos do sistema da arte acadêmico. Então, acho que o sistema moderno, ele faz uma transição, mas eu acho que o sistema contemporâneo, ele trabalha de uma forma mais radical em relação ao sistema acadêmico. Então, ele rompe com as bases de reconhecimento da arte, a ideia de permanência, de belo, de autenticidade, e a própria ideia de obra de arte.
tá? Rompe com o mercado, então, com obras por exemplo, que não podem ser comercializadas, com obras que se constituem vestígios, com a preponderância do processo em relação à obra final, que seria a obra de arte, né? Por isso que ele rompe com a ideia de obra de arte. Estabelece novas categorias, como a performance e a instalação, que exatamente trabalham isso com a ideia do transitório, porque no sistema acadêmico a questão de permanência era fundamental, aqui a ideia de transitoriedade, né, de imaterialidade, a ideia do evento, então não é uma obra, mas é um evento. Então, arte postal, videoarte, então são uma série de outras práticas que colocam a pós-produção, que rompe com a ideia de autoria, né? E vão, digamos, movimentar de uma forma drástica esses valores e esse sistema. E esse sistema da arte tem um funcionamento global, ou seja, ela tem uma rede global, mas vai ter, por essa questão de paradigma do novo, pelo paradigma do novo, né, ela tem um esgaçamento das margens. Essa rede tem as suas margens esgaçadas e ele é muito trabalha muito com a questão da fagocitose. Ele vai apropriando coisas que não eram consideradas artes, que vão entrando dentro do sistema. Tem um texto que se chama Pour en finir avec la querelle de l'art contemporain, para terminar com a querela da arte contemporânea. Ele está em português num livro organizado pela Maria Lúcia Bueno. O texto é da Nathalie Niche, aonde ela trabalha com esses 3 modelos, digamos assim. Ela defende a ideia, quer dizer, na verdade, ela questiona, mas defende a ideia que poderiam ser pensados como 3 estilos diferentes. Por quê? Porque os 3 convivem na sociedade contemporânea. Hoje, nós não temos as ideias acadêmicas, do sistema acadêmico, do moderno e do contemporâneo. O moderno, o acadêmico e o moderno não desapareceram. Eles convivem com o sistema contemporâneo. E convivem na contemporaneidade, os 3 sistemas, de forma bem, digamos assim, eu diria, complexa e muitas vezes assim antagônicas. Mas eu acho que a compreensão da arte é bastante diversificada. Então, eu não acho que seja um estilos. Eu acho que são sistemas, porque quem está num não está no outro. E isso torna difícil, muitas vezes, por exemplo, as avaliações, porque tu pode ter uma produção que trabalha com os critérios modernos e é muito qualificada. E, digamos, até muito mais qualificada do que uma produção que trabalha com os pressupostos da arte contemporânea, que não é boa. Porque tanto no acadêmico, como no moderno, como no contemporâneo, nós vamos ter produções magníficas e vamos ter produções que são muito ruins, muito fracas, sabe? Eu não acho que haja uma ordem de valor entre esses 3 sistemas. O que eu acho é que existem 3 sistemas, 3 pensamentos e estruturas diferenciadas. Bom, em termos de Brasil, porque vocês vejam que eu vim trazendo isso da Europa. Em termos do Brasil, o sistema da arte se implanta, pronto, ele é trazido, para cá. No século XIX, quando a vinda da família real, com a vinda da família real de Portugal, trazem a missão francesa. Então, trazem o modelo da Academia Francesa para ser aqui implementado. E criam a Real Academia de Belas Artes, e estabelecem os salões, porque, inclusive, foi o Dom Pedro I que inaugurou e que, digamos assim, demandou da academia a realização dos primeiros salões de arte no Brasil. Vocês vejam que está ligada a um setor de elite, aqui no caso, uma aristocracia, a nobreza, né? A nobreza
portuguesa e a aristocracia rural aqui no Brasil, que era, de certa forma, bastante feudal nas suas estruturas de produção. Mas esse sistema, no Brasil, ele é um sistema frágil, porque ele tem pouca representatividade social. Por quê? O Brasil é um país escravista, ele não usa muito o convencimento, ele usa mais a coerção. Então, esse funcionamento elitista e essa função de distinção social com a qual a arte foi criada, ele veio para cá acadêmico, né? Ele vem para cá no século XIX acadêmico, quando na Europa já está começando a questionar academicismo, quando já está começando a emergir as primeiras experiências de modernismo, ele vem para cá e aqui ele se instala inicialmente bastante neoclássico, digamos assim, e ele vai se transformando para incorporar um pouco a modernidade que está entrando. Então, a Sônia Gomes Pereira tem uma produção daquela coleção que eu recomendo muito, a coleção Historiando a Arte no Brasil, acho não é porque eu estou na coleção, que eu entrei na coleção, aliás, eu depois vou mostrar para vocês, que eu valorizo a coleção. Na verdade, eu acho que ela é uma excelente coleção, porque ela trabalhou com pesquisadores, especialistas em cada segmento, digamos assim, da arte no Brasil, historiando a arte brasileira, então, e que foi feita inicialmente para ser usada em escolas de segundo grau, mas que está sendo adotada em universidades, porque, na verdade, ela traz digamos, um texto bastante qualificado de especialistas. E o livro da Sônia Gomes Pereira, que é sobre o século XIX, ela traz exatamente essa ideia de que o academicismo, no final do século XIX, aqui no Brasil também esse academicismo está já incorporando elementos da modernidade junto digamos assim, semelhante ao que estava ocorrendo na Europa. É bem interessante. Então, mas esse sistema que surge implantado francês, digamos assim, ele vai vai criar uma ideia de voltado para o exterior, ou seja, a ideia de que a arte é aquilo que está lá. Nós aqui somos um espelho, cópias mal feitas, digamos assim, da produção europeia e, posteriormente, norte-americana. Ou seja, o nosso sistema da arte tem um reconhecimento do externo muito maior do que o reconhecimento interno. Eu, durante um largo período, escrevi, porque eu acho que uma das questões fundamentais é a difusão da arte no Brasil, para outros segmentos, para vários segmentos sociais. Eu escrevi no jornal online. Durante 3 anos, eu tinha uma coluna semanal. E eu me lembro de ter uma vez recebido porque as pessoas podiam escrever, né? Dizendo assim, o que eu vejo, arte é o que eu vejo nos museus fora do Brasil. Aqui não tem arte. Eu acho que a pessoa escreveu isso, mas, na verdade, muitas pessoas pensam isso, não ouso escrever, mas pensam. E acho uma ideia, e também se embute na nossa produção artística, uma ideia de que nós temos que chegar lá, de pular etapas, de que os outros estão sempre na nossa frente, que nós temos que correr para chegar lá. Quando, na verdade, não vamos chegar em lugar nenhum. Nós estamos aqui, e é aqui que nós temos que nos encontrar. Nós temos que criar ferramentas, então, digamos assim, nós, os estudiosos, os teóricos, temos que criar ferramentas de trabalho nesta circunstância, assim como os artistas trabalham nesta circunstância, que são as nossas circunstâncias. Bom, sobre o sistema da arte contemporânea, então, que é o foco de hoje, digamos assim, e das minhas preocupações atuais. Porque se eu trabalhei sobre acadêmicos e modernistas no meu mestrado, no meu doutorado eu trabalhei com anos 60, 70, que já está começando a entrar em arte contemporânea, eu posteriormente entrei com
com a questão da arte contemporânea, que é o que tem me demandado maiores reflexões. Eu gostaria de apontar que, para a abordagem do sistema contemporâneo, eu tenho utilizado, digamos assim, digamos assim, as teorias do sistema, teorias de sistema, também as teorias da complexidade. Por quê? Porque eu acho que, para compreender a arte contemporânea, nós não podemos trabalhar com a teoria do sistema sem introduzir a questão da complexidade. Porque nós estamos trabalhando num sistema que é complexo. Tá? E acho que uma das teorias da complexidade, um autor que trabalha bastante com a teoria da complexidade e introduz um outro aspecto importante, eu acho que as teorias do Bruno Latour sobre a questão do ator-rede, inclusive, têm sido bastante úteis para mim nas minhas pesquisas e nas minhas reflexões, certo? Então, são esses autores, e o Pierre Bourdieu, que eu já apontei para vocês, né? São os autores que têm, digamos assim, sustentado as minhas reflexões, têm servido como ponto de apoio para o trabalho com a arte contemporânea. Por quê? Porque a arte contemporânea, ela tem a complexidade seguinte, que ela é uma rede global, mas ela se manifesta em sistemas locais. Então, na verdade, quando eu estou falando com o conceito de sistema da arte, eu estou falando esse conceito que é esse universo que funciona em uma rede global, mas a qual estão articulados os sistemas locais. Eu gosto muito do conceito que a Bruna Fetter, que vai falar para vocês, eu acho que na próxima aula, desenvolveu na sua tese de doutorado, ela foi fui orientadora dela, sobre o conceito de ecossistemas. Eu acho muito bom, por quê? Porque ela mostra como esses ecossistemas funcionam no local. Por quê? Porque eu sempre achei que a arte, ela funciona em relação a territorialidades. Eu não vejo como a arte possa ser descolada de uma territorialidade, enquanto como eu disse para você, sistema da arte num determinado sociedade, num determinado tempo. Então, o sistema da arte funciona numa sociedade e num tempo. Ele é histórico, ele não existe solto. Então, por ser histórico, ele exige esse local. Então, o conceito de ecossistema responde a essa ideia do local, mas esse local se articula em uma rede que é global, no qual esses pressupostos que eu comentei para vocês todos, de rupturas, novos paradigmas, rompe com a base de reconhecimento, transitório, valoriza o processo, ele é efêmero, tudo isso está instalado nesse sistema global. É referendado através dos nós de poder. Então, esses ecossistemas se articulam a esta grande rede em nós de poder. Nós de poder que representam, digamos assim, a geopolítica da arte. Por quê? Porque assim como na sociedade, numa determinada sociedade, o sistema da arte responde aos poderes econômicos e sociais, em termos mundiais, ele também responde aos poderes políticos e econômicos mundiais. Então, esses nós de poder estão distribuídos em relação aos sistemas, em relação ao sistema, não, em relação aos poderes políticos e econômicos mundiais. E esses ecossistemas locais se articulam nestes nós de poder. Então, a arte contemporânea, ela tem esse guarda-chuva global, não é guarda-chuva, na verdade, né? Mas essa rede global. Então, para entender essas relações, não dá para entender. Então, eu penso sempre assim, ó, o Bourdieu também dizia assim, que qualquer objeto de estudo, ele é perpassado por uma rede de relações. A arte contemporânea está nessa rede global e articulada com os ecossistemas. O que me interessa, né, no estudo da arte contemporânea? Eu acho que a arte contemporânea, como diz Ito Steyert,
A arte não está fora da política. Eu acrescentaria também da economia. Mas a política e a economia residem dentro de sua própria produção, de sua distribuição e de sua recepção. A arte afeta a realidade porque está atrelada a todos os seus aspectos. E é isso que eu acho importante compreender, tá? Essa circunstância de que a arte está atrelada à sociedade, ela está articulada a toda uma realidade. Eu não acredito que se possa estar fora do sistema da arte quando se trabalha com práticas simbólicas realizadas de forma plástica visual. Por quê? Isso na sociedade contemporânea, na sociedade urbana, na sociedade em que estamos nós, que estamos na universidade, que estamos trabalhando com aquilo que a gente chama arte. Ou seja, se nós estamos trabalhando com aquilo que nós chamamos arte, nós estamos no sistema da arte. Se qualquer coisa que a gente faz, a gente está usando o conceito arte, a gente está trabalhando com o sistema da arte. Por quê? Porque nós devemos pensar em atuar dentro dele, pois nós aqui estamos nele, no sistema da arte, atuando dentro dele, nós somos parte dele. E para efetivar a inclusão, ou seja, que eu acho que a grande batalha, digamos assim, da arte contemporânea tem sido promover a inclusão e estabelecer práticas inclusivas e derrubar as práticas elitistas e hegemônicas estabelecidas. A ideia não é derrubar o sistema da arte, mas promover as suas transformações. Por quê? Porque assim como houve uma grande modificação que levou do sistema acadêmico para o sistema moderno, eu acho que o sistema contemporâneo, hoje, o sistema da arte passa por transformações que promovem a sua expansão. Então, eu utilizo aqui algumas ideias do Gregor Schollet, tá? Que, inclusive, eu aproveito para divulgar. Vai ocorrer entre 25 e 27 de novembro as jornadas da Associação Brasileira de Críticos de Arte, a BCA, cujo tema vai ser Poéticas de Resistências, e o Schollet vai ser um dos palestrantes, tá? O Gregor Schollet. Ele utiliza o conceito de matéria escura. Não sei se vocês já leram algum texto dele. O que ele diz? Ele diz que a matéria escura, para falar daqueles invisíveis que, segundo ele, movimentam o sistema da arte. Então, todas aquelas que não estão... arte crítica e direitos humanos. Desculpem. Obrigado, Robson. Resistências poéticas, arte crítica e direitos sociais. Certo? As inscrições estão abertas, tanto até para comunicações, ainda estão abertas até o final do mês. Certo? Podem encontrar os dados no site da BCA. Bom, então o Schollet, o que ele diz? Ele diz que esses invisíveis movimentam o sistema da arte, mas ele usa o conceito de matéria escura. Eu discordo. Eu penso que, diferentemente do Schollet, eu utilizo o conceito de energia escura para falar desses invisíveis que movimentam o sistema da arte. Por quê? Porque, pesquisando sobre nas ciências do cosmos, que são as que trabalham, que teorizam que, apesar de não haver visibilidade nem para matéria escura, nem para energia escura, os estudiosos teorizam a existência dessas duas formas. Ou seja, a matéria escura, ela promove a coesão dos sistemas planetários. Então, é essa matéria escura que mantém a coesão. E existe uma energia escura
que promove a expansão do universo. Então, entre esses dois movimentos de coesão e expansão, o universo vai vai funcionando e se modificando. Tá? Então, o que eu penso? Eu penso que quando a gente fala, eu acho que a matéria escura seria todas aquelas pessoas que compram arte, que compram livros de arte, que fazem cursos de arte, que não são vistas como artistas, mas que pintam, escrevem, pintam, fazem, e que acreditam na crença da arte, que participam da crença da arte, todas essas pessoas, essas constituem a matéria escura. Mas aquelas que estão modificando o sistema, que seriam mais, para mim, aquelas que estão trabalhando em práticas contra-hegemônicas, essas, para mim, deveriam ser denominadas energia escura. Então, eu estou trabalhando com esses dois conceitos, matéria escura e energia escura. Tá? Claro que a partir do Chollet. Eu considero que as produções artísticas emergentes, aí porque eu vou falar agora das margens, as produções artísticas emergentes às margens do sistema da arte, que desenvolvem práticas contra-hegemônicas, devem ser consideradas, elas fazem parte dessa energia escura que, invisível, para quem estuda a arte, ou seja, as pessoas para a arte elas não aparecem, elas estão promovendo a expansão do sistema da arte e a transformação do próprio conceito de arte. Então, eu tenho acompanhado várias vezes, como orientadora, estudos que envolvem essas práticas contra-hegemônicas das minorias econômicas, étnicas, de gênero, que tradicionalmente estão excluídas. Por quê? Porque o sistema é elitista e excludente. Então, tenho olhado também para práticas de periferia, arte de rua, práticas colaborativas, que é o que o Chollet trabalha. O Chollet trabalha muito com as práticas colaborativas, que eu acho que, erroneamente, ele chama matéria escura. Tá? Com arte e tecnologia, porque também está à margem, com arte online, que é a qual eu tenho me dedicado mais especificamente nos últimos anos. Tá? Eu tenho trabalhado bastante com essas práticas online, porque eu trabalho com elas na perspectiva de uma expansão, nessa linha que eu estou desenvolvendo para vocês, e considero que elas são inclusivas e que elas podem ser, em muitos momentos, inclusivas e democráticas. Tá? Então, sobre estas práticas que me interessa trabalhar, exatamente para pensar as possibilidades desse sistema da arte se expandir de forma mais democrática e mais inclusiva. Bom, essas eram as ideias básicas que eu queria colocar sobre a questão das margens a partir de uma perspectiva do sistema das artes, do sistema da arte.